Também vou aproveitar, o filho do irmão José Alves, evangelista, se acidentou domingo e a mãe dele, a esposa do irmão José, né, deve estar ainda lá no hospital em Bragança, acompanhando, já teve alta. Então, agora estão precisando de cadeira de banho, cadeira de roda, porque vai ficar ali, segundo os diagnósticos médicos, né? Mas a última palavra, ela vem de Deus, que ele vai demorar aí cerca de 1 ano para a recuperação. Então, que os irmãos estejam orando pela família, souberem aí de algum lugar, alguém que possa fazer essa empréstimo, né, de uma cadeira, de roda, uma de banho, ajude-nos a socorrer a família, mas eu vou um pouco mais além. Nós aqui, obreiros, né, na casa do Senhor, ministros, presbítero, pastor, nós aqui, vamos também estender a mão, não só orar, eu oro daqui, se vira lá. Vamos lá, levar uma palavra de amor, uma palavra de fé, uma oração, né? E, se for possível, leve uma bênção também, né? Leve um valor, leve um alimento, sei lá, leve alguma coisa, mas essa é a principal tarefa da igreja, é amar uns aos outros como Cristo nos amou, e nós, obreiros, então, não vamos pecar, porque a própria Bíblia diz da nossa responsabilidade. Então, que Deus abençoe a família, ajude, né? Ninguém espera, acidente é uma coisa que todos estamos sujeitos a acontecer, mas por uma fatalidade aconteceu com o filho do irmão José Alves. Então, que a igreja continue orando em nome de Jesus. Montoninho, antes de sair, vou dar uma pequena palavrinha com o senhor, tá bom? Nesta noite, eu quero deixar aqui a palavra de Deus para os irmãos, 1 Coríntios capítulo 12, que fala acerca da diversidade de dons espirituais. A palavra de Deus diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, essa palavra parece uma expressão pejorativa, né? Porque às vezes alguém que está meio nervoso, discutindo com alguém, fala, você é ignorante, né? E ela tornou um termo meio pejorativo, mas isto dado a vulgaridade, que a gente acaba usando as palavras de forma vulgar, né? Aí torna pejorativo. Mas o que Paulo aqui estava querendo dizer a nós, a igreja, essa ignorância, ou seja, que não tenham falta de conhecimento. Aliás, a própria Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. Ou seja, as pessoas, o meu povo, ele está falando de todo mundo, não está falando de um nem de dois, falando de todos, né? Que os erros que nós cometemos é por falta de conhecer a palavra dele, ou as leis, ou os mandamentos. Então, logo, ignorar é desconhecer. E o conhecimento da palavra, o conhecimento da Bíblia, ela faz um efeito muito grande na vida do homem e da mulher de Deus. Eu falo isso a partir de mim, né? Eu fui um moço que aceitei Jesus, tive a minha trajetória, altos e baixos, horas boas, horas ruins, horas tempestuosas, hora entendia, hora não entendia. Então, eu era uma pessoa, sim, como todo mundo tem as suas
fraquezas e falhas. Mas, quando eu vi que era tão importante a gente aprofundar-se, né, ou procurar mergulhar no conhecimento da Bíblia, eu peguei e fui imediatamente me inscrever no seminário de estudos teológicos. E confesso para os irmãos que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida cristã espiritual. Foi a melhor coisa, porque ali eu fui me vendo à luz da Bíblia aquilo que eu era e o que eu precisava mudar. Porque o problema da gente é a gente não querer mudar. A gente tem um conceito, eu nasci assim, eu sou assim e ninguém vai me mudar. Quando você fala ninguém vai me mudar, essa expressão é tão forte que dá legalidade no mundo espiritual e nem o Espírito de Deus vai te mudar. Porque você diz, ninguém vai me mudar. Eu sou assim, eu nasci assim e ninguém vai me mudar. Aí é o perigo de nós cairmos na condenação eterna, porque nós não deixamos a palavra nos moldar, nos mudar. Então o Espírito Santo, ele tem que ter liberdade de nos mudar. Nós precisamos, todos nós, darmos a liberdade. Inclusive eu estou ansioso para chegar dia 25 de agosto agora, ou 27, não sei revelar a data, para mim fazer um agradecimento a Deus, porque fazem 50 anos que eu desci as águas, mas, no entanto, eu preciso mudar ainda muito. Eu todo dia preciso melhorar. Eu não posso me conformar, porque 50 anos de eu ser batizado, não significa que vai me garantir a entrada no céu. Porque Jesus falou assim, aquele que crer e for batizado, será salvo. E ainda mais, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, eu preciso diariamente permitir que o Espírito de Deus, ele faça mudanças na minha vida, nos meus modos de pensar, nos meus modos de ser, nos meus modos de agir. Então, é uma questão de nós procurarmos entender que isto é a vontade de Deus. Alguém pergunta assim, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Então eu já vou dar-lhe aqui uma resposta de Deus. É que você, cada dia, tem uma mudança para melhorar a sua comunhão e a sua vida cristã com Deus. Aleluia. Então o apóstolo diz, não quero, pois, irmãos, acerca dos dons espirituais, que vocês desconheçam. É possível que tenha dentro de todas as igrejas, pessoas de longos anos, de longas datas, mas que, no entanto, nem sabe especificar o que é dons espirituais. E outros ainda, eu às vezes costumo dizer, mas entendo o que eu quero dizer. Eu às vezes costumo dizer que se o movimento pentecostal, né, às vezes eu falo, será que ele é bom? Ou será que ele tem alguma dificuldade? Não, o movimento pentecostal não é só bom, ele é bíblico. Mas nós temos que saber manejar essa questão do dom espiritual, porque tem muitas pessoas que confundem ter o dom espiritual e ser salvo. Não, pelo contrário,
a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que os dons, eles são dados sem arrependimento. A pessoa pode adquirir um dom pela graça, pela fé, mas se ela não tiver o conhecimento de trabalhar aquele dom com amor e com temor a Deus, pode incorrer em ter o dom e, no entanto, não ser salvo. Porque Jesus mesmo disse que naquele dia muitos virão e dirão: Senhor, em teu nome nós oramos, nós profetizamos, nós curamos enfermos. E a qual vai ser a resposta de Cristo? Apartai-vos de mim, e tem algumas traduções que é forte. Ela fala: malditos para o fogo eterno, eu nunca vos conheci. Irmão, olha que situação. Então é o que Paulo, na unção do Espírito, ele está dizendo para a igreja e para nós. Então, acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, porque era responsabilidade de Paulo ensinar, é responsabilidade do pastor ensinar, é responsabilidade daqueles a quem Deus deu a graça de ministrar, ensinar. Ensinar o quê? A palavra, a verdade, e não apenas fazer uma alusão superficial das coisas, mas é ensinar. Aí, versículo 2: vós bem sabeis que vocês eram, gentios, ou seja, vocês viviam lá como levados aos ídolos do mundo, conforme eres guiados. Ou seja, ele estava falando para a igreja, para nós, falou: vocês sabem de onde vocês saíram, vocês estavam lá fora, era levado por qualquer tipo de falação, qualquer tipo de ensinamento, qualquer tipo de doutrina, aos ídolos, Então, ele está falando: nós éramos assim, mas agora não, agora nós temos uma direção, agora nós temos um norte, e sabe qual é a nossa direção? É deixar o Espírito Santo agir na nossa mente, na nossa vida, e estar guiando a nossos passos, o nosso coração. Versículo 3: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e também ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então veja que o Espírito Santo, glória a Deus, eu me alegro quando falo essa palavra, porque o Espírito Santo, eu chamo ele de amigão, o amigo de 24 horas por dia. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, para mim, o Espírito Santo é aquele companheirão, que às vezes a gente tem colegas, tem pessoas amigas e tal, mas só para alguns momentos ou algumas horas. Mas o Espírito Santo não, ele é um amigo fiel ainda, tem mais essa, ele é um amigo fiel de 24 horas por dia. Seja na dor, seja na alegria, seja na tristeza, seja na doença, ele é o companheiro de 24 horas por dia. Aleluia! E aí Paulo fala dele, que sem ele nós não conseguimos dizer que Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Versículo 4: ora, há diversidade de dons. Nós não vamos entrar nos detalhes, de dons, da diversidade. Aí Paulo fala que há diversidade de dons, versículo 4. Mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, eu vou antecipar só algumas coisas que ele vai falar mais lá para frente. Há uns têm o dom de curar. Bom,
Pronto. Mas quem opera através daquele a quem Deus deu o dom de curar é o Espírito Santo, que opera naquela pessoa através do dom. Então, logo, o dom, ele é para edificação. É para a edificação do quê? Da igreja, do reino de Deus e de Cristo. Mas, no entanto, algumas pessoas, aí que entra o que Jesus vai falar lá. Olha, eu nunca vos conheci. Porque algumas pessoas se apropriam daquele dom e chegam até se sentir, assim, pessoa especializada, técnica do assunto de curar. Aí já fugiu daquilo que a Bíblia nos ensina. Porque a um Deus dá o dom de curar, mas o dom é do Espírito Santo. A operação é dele, a glória é dele. E às vezes nós, inclusive, alimentamos alguns casos, né? E acabamos estragando aquela pessoa, às vezes, porque algumas pessoas, não, eu vou lá pedir para a irmã Sônia, que ela tem o dom de curar, ela vai orar e vai curar. Aí fica aquele negócio que canaliza, né, uma fila e abre brecha para muitas coisas que eu não vou entrar em detalhe. Então, vamos entender o versículo, a diversidade de dons. Então, tem o dom de curar, tem o dom da palavra de sabedoria. Olha, Deus agracia alguém que tem a capacidade de dar um conselho ou dar um ensino para a igreja, e aquela palavra é tão profunda de conhecimento, de sabedoria, porque ela não vem da parte humana, mas ela vem da revelação de Deus, e é capaz de sanar problemas de ordem espiritual, de ordem familiar, de ordem financeira, de ordem empresarial, àquele que ouve. Por quê? Porque é uma dádiva do Espírito, para quê? Para abençoar as pessoas e, com especialidade, aqueles que buscam a palavra de Deus. Então, a uns é dado a palavra de sabedoria, a outros a ciência, a outros a fé, e assim sucessivamente. Deus é quem dá, Ele é quem é o responsável, e a honra e a glória deve ser tributada a Deus. Aí eu termino com o versículo 7, para terminar. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o dom de Deus que Ele nos dá, ele tem que ser útil. O que adianta a pessoa ter um dom de cantar, louvar? Porque a igreja não é boba, irmão. Esse negócio de dizer que igreja é tapada, tapado é o diabo, que ele não enxergou o lugar que ele foi cair, não. A igreja não. A igreja tem Espírito Santo. Quem ora, quem busca, quem teme a Deus, tem o Espírito Santo. Então ninguém engana, não. Então aí, aquele que tem o dom, por exemplo, de cantar, de louvar, a igreja, ao cântico daquela pessoa, daquele louvor, a gente sente aquela graça, aquela inspiração de Deus na vida da gente. Às vezes é uma pessoa até simples, né? Não tem tanta habilidade musical, mas ela tem o dom, ela tem a unção, ela tem a graça, e é a graça de Deus que faz a diferença naquela pessoa que louva a Deus. Então, logo, aquele dom é útil, porque a pessoa vai cantar com devoção, com temor e com respeito a Deus e à igreja que está ouvindo aquele louvor. Então, o dom tem que ser, Deus dá a cada um para o que seja
útil. Agora, para ser, por exemplo, hoje no cenário musical, nós temos aí grandes nomes da música evangélica, que alguns deles tornou mais estrela pop, tornou mais astros do palco, do que propriamente levita para adorar e louvar a Deus. Então, Deus dá para que seja útil. Agora, Deus dá e Deus também vai requerer. Ou seja, a quem mais for dado, mais, diz a Bíblia, será cobrado também. Graças a Deus, por isso louvado seja Deus. Então, se você tem o desejo de almeja um dom, excelente coisa você almeja, mas saiba que Deus vai dar para que aquele dom seja útil. Você faça ou deixe Deus usá-lo para que seja útil para as pessoas, para a igreja, para onde o ambiente que você tiver, aquele dom tem que ser útil. Então Deus dá, versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então que Deus nos ajude a ter sabedoria, ter graça, ter temor a Deus, para que o que nós fizermos com o que Deus nos dá, seja útil para o dia a dia da nossa vida e de quem está ao nosso redor. Com essas palavras, que Deus te abençoe e que o Espírito Santo nos ajude a entender a sua palavra. Outra coisa que eu faço aqui menção aos irmãos, às vezes nós temos muitas deficiências nas nossas igrejas, falando a nível nacional e internacional, porque as pessoas não frequentam. Umas não têm, assim, condições financeiras para fazer um curso, um seminário teológico, que é muito importante. Não é despesa, é investimento. É que nem faculdade. Não vou fazer a faculdade porque eu não tenho dinheiro. Não, espera aí. Hoje tem N caminhos para se fazer a faculdade. Hoje você tem o FIES, hoje você tem bolsa de não sei do quê. É só querer, é só ter vontade, é só desejar. Porque se nós esperar ter dinheiro, principalmente quando se trata de coisas espirituais, pode ter certeza que nunca vai achar dinheiro, porque a gente não tem a percepção que o que você investe na sua vida espiritual e cristã, você não está gastando, você está investindo. E mais ainda, você está investindo na sua vida e na sua família. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, pense, temos a escola bíblica dominical, as Assembleias de Deus, Quadrangular, Batista, Presbiteriana e outras que são igrejas de base, de fundamentos, tem a escola bíblica dominical. O que é a escola bíblica dominical? Olha, hoje, por exemplo, nós fica aqui. A gente quer levar o texto, mas você fica ali. Você quer levar o texto, mas você fica ali. Você quer levar o texto, mas você fica ali, preso a um horário. Embora a escola dominical também tenha um horário. Mas são 40 a 50 minutos de pegar um tema da palavra e estudar junto com os irmãos. É como se fosse um seminário teológico em proporção menor. O Mateus tem vindo ali, lá do oratório, e tem acompanhado. Então, o que a gente faz? Pega determinados temas da Bíblia e vamos estudar a íntegra do que aquilo está falando. Aquilo traz o quê? Alimento para a nossa alma. Glória a Deus. Aquilo traz substância, traz nutrientes para a nossa alma. Eu tenho visto tantas pessoas aí, mundo afora, que fala, eu fico só
analisando, né? Alguns casos que eu conheço, né? A pessoa nunca para aprender e depois ela quer ensinar. E aí o ensino acaba sendo bem distorcido. Agora, o principal de aprender não é para ensinar. Eu gostaria de tudo que eu aprendi, não queria nem saber de ensinar, embora eu gosto de dar aula de ensino. Mas o que eu aprendi serviu para me embasar a minha vida em Deus, para ter segurança da minha alma, ter certeza da minha salvação. Eu faço uma pergunta e deixo no ar, ninguém responda. Você tem mesmo certeza da sua salvação? Responda para você mesmo. Está certo ou errado? Você tem certeza da sua salvação? E sabe quem dá essa certeza? É o Espírito Santo, através da palavra. Que Deus te abençoe. Convido você a ser um aluno assíduo da escola dominical. Faça que nem muitos senhores e senhoras já. Ele vai na missa cedo para de noite descansar. Se é cruciante para você levantar cedo e vir para uma escola dominical, então prefira vir para a escola dominical e à noite fica descansando para enfrentar a segunda, terça, quarta, quinta de trabalho. Posso lhe afirmar, a sua vida vai ser muito melhor do que já é. Que Deus abençoe. Ficamos de pé e oremos a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma noite que mesmo diante das nossas dificuldades, nossos problemas, nossas ansiedades, nossos desconfortos, nossas tristezas também, mas o Senhor nos deu graça e aqui chegamos para te louvar, para te adorar, para cantar, para servir e para prestar o nosso culto a Deus. Louvamos a Deus por tudo que o Senhor nos concedeu ouvir e aprender aqui nessa noite, através dos cânticos, da leitura da Bíblia, da ministração da palavra. Que a bênção de Deus venha sobre todos nós e o Senhor nos guarde de todo mal e nos fortaleça para a glória do Senhor nosso Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mas Filomena hoje faz